Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo sobre a condenação de todos os homens, agora na segunda temporada. Na primeira temporada nós estudamos e meditamos nos 3 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 1, capítulo 2, e Paulo termina no capítulo 3, verso 23, quando ele diz que todos pecaram, carecem da graça de Deus. A partir daí, o apóstolo Paulo, então, ele vai detalhar a graça, vai explicar o que é a graça, como que funciona, fazer uma comparação entre a lei e a graça, né? E isso vai até o capítulo 11. Agora nós entramos já no final da epístola, a partir do capítulo 12, quando Paulo vai agora falar a respeito da parte humana na salvação. Ele disse a primeira parte sobre a parte divina da salvação, e agora ele vai falar sobre a parte humana na salvação. E nós então vamos comentar isso, vamos meditar nessa palavra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor graça, sabedoria, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, Senhor, nos ensine na Tua palavra, porque nós queremos aprender. Então, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de podermos meditar, estudar e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Esse estudo sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, eu consultei algumas fontes, né? E dentre elas, claro, em primeiro lugar, a Bíblia. Consultei também A Justiça de Deus, de Morris Williams, na editora Vida. Consultei o livro Palestras em Teologia Sistemática, de Henry Clarence Thyssen, de 1987, da Igreja Batista, da Imprensa Batista Regular. E o livro As Grandes Doutrinas da Bíblia, de Raimundo de Oliveira, edição da CPAD, de 1987. Então, desde a primeira temporada, quando nós terminamos agora, né? E agora iniciamos a segunda temporada, toda essa meditação, todo esse estudo teve como fontes consultadas estas que eu acabei de citar para você. Assim nós começamos então, né, com a justiça de Deus demonstrada. No capítulo 12, a justiça de Deus é demonstrada para com outros. No capítulo 13, a justiça de Deus será demonstrada para com a autoridade. E no capítulo 14, o apóstolo Paulo fala sobre a justiça de Deus demonstrada para com os fracos. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo demonstrou o plano de salvação nos capítulos de 1 a 11, como acabei de dizer. E agora ele ocupa 5 capítulos para mostrar como o plano funciona na experiência prática, no dia a dia, né? Não mais como um tema teológico, mas agora no dia a dia, na prática diária, como que funciona esse plano. O Evangelho, ele não é só o poder de Deus para a salvação, mas também providencia poder para a vida diária. O cristão, não só é salvo pela fé, como o apóstolo Paulo explica muito bem explicado na primeira parte, né, lá no início da epístola, pela graça você é salvo mediante a fé, isso não vem de você, isso é um dom de Deus, está escrito na Epístola aos Efésios, né? O cristão não só é salvo pela fé,
mas também ele é capacitado pela fé a se tornar na prática aquilo que lhe é imputado ser em posição. Então, no capítulo 12, como eu disse antes, demonstrada a justiça de Deus para com os outros, para com a outra pessoa. E nós começamos com esse versículo tal de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, onde o apóstolo escreve pelo Espírito Santo, dizendo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E ele continua dizendo: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós começamos a nossa meditação por esses versículos tão conhecidos da Bíblia Sagrada. E nós vemos então que Paulo fala de como viver e agradar a Deus, né? De como viver uma vida de santificação, uma vida em santidade. E ele começa falando a respeito da mente do crente, versículos 1 e 2. No versículo 1, nós vemos ele dizendo que apresenteis os vossos corpos. Ele vai continuar, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A partir daqui, o apóstolo Paulo fala de vida cristã, de como viver e agradar a Deus. Até então, final do capítulo 11, Paulo fala da graça, explica a graça, o que seja, faz a comparação entre fé, entre a lei e a graça, usa exemplos como de Abraão e tantos outros, mas agora, a partir daqui do capítulo 12, versículos 1 e 2, ele fala de como viver, ou de como nós podemos viver e agradar a Deus. No versículo 2, ele diz: não vos conformeis, não vos conformeis com este século, ou com este mundo. Paulo adverte que assim como o apresentarmos, ou o fato de nos apresentarmos a Deus, nos fará semelhantes a Cristo, o apresentarmos ao mundo nos fará mundanos. Um é consequência do outro, ou se ao nos apresentarmos a Deus, ao apresentar os nossos corpos como sacrifício a Deus, isso nos fará semelhantes a Jesus. Também, ao nos apresentarmos ao mundo, às coisas do mundo, isso nos faz mundanos. Nós não podemos nos conformar com a corrupção, a prostituição, a pornografia desregrada dos nossos dias, enfim, não nos conformar e muito menos participar do pecado. A palavra de Deus ensina a fugirmos do mal, da aparência do mal. Se alguma coisa parece má, parece que não é boa, fuja. E no livro dos Provérbios está escrito: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Nós lemos também em 1 Pedro: afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Mas o apóstolo Paulo continua, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, mas transformai-vos. Ser transformado é algo que nos acontece sem que nos esforcemos. Deve ser algo natural na vida do cristão.
transformai-vos. Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Na medida em que conhecemos a palavra de Deus, em que meditamos a palavra de Deus, que busquemos conhecer a Deus através da sua palavra, à medida que nós buscamos a sabedoria de Deus na sua palavra, nós vamos sendo libertos das coisas más que estão em nós. Nós vamos sendo libertos, então nós somos sendo transformados. Essa transformação que a Bíblia diz aqui é um processo que a Bíblia também chama de santificação. É um processo diário na vida do cristão. E isso não traz esforço para nós, é natural. Apenas nós nos apresentamos às coisas certas e acontece que nos tornamos semelhantes a Cristo. Quando eu me converti, estou me lembrando disso agora, no meu trabalho, na minha concepção, eu continuei a mesma pessoa que eu era antes. Eu não via em mim nada de anormal, nada de sobrenatural, de espetacular. Mas passado algum tempo da minha conversão, um dia um colega de trabalho, conversando comigo, ele disse para mim, de repente, do nada, ele diz assim: Marcos, depois que você virou crente, mas você mudou tanto. Eu não tinha, no meu modo de ver, não tinha mudado nada, mas ele viu a transformação. É essa transformação que a Bíblia diz aqui em Romanos 12. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente, pensar diferente, pensar como Deus pensa, sabe? Concordar com Deus. Porque nós viemos do mundo cheios de conhecimentos, cheios de axiologias, cheios de coisas, cheios de opiniões. E quando nós nos convertemos, nós temos que levar tudo isso ao altar de Deus e deixar que tudo isso seja transformado, que a nossa mente se torne outra mente, até ela ser a mente de Cristo. Paulo continua: para que apresenteis. Quando nos apresentamos, experimentamos alguma coisa de maravilhoso quando nós nos apresentamos a Deus, de coração aberto, sabe? De alma aberta, de espírito desarmado, querendo aprender de Deus e colocar em prática nas nossas vidas. Nós experimentamos o quê? Paulo vai dizer que nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor diz, lá na Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, que a vontade dele é a nossa santificação. Existem algumas vontades de Deus que ele nos mostra na Bíblia. Mas lá o Senhor lá o Espírito Santo lá é bem claro, pois esta é a vontade de Deus para a vossa vida, a vossa santificação. E aí ele vai dar toda uma receita, né? Vamos ler o versículo. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não te chamou para a impureza, meu irmão. Deus não te chamou para continuar na impureza, sabe?
Deus não te chamou para continuar pecando. Deus não te chamou para continuar na mesma vida de engano, de enganação que você tinha antes. Ele te chamou para a santificação. Mas passando para frente, nós vamos falar a respeito do ministério do crente no próximo estudo, se o Senhor nos permitir. Nós continuaremos desse estudo, desses versículos 3 a 8, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe, te dê graça e te dê sabedoria e fale com você através dessa meditação, em nome de Jesus.